Olá, pessoal do Nomenclatura Online, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de matemática e nós vamos falar sobre a teoria dos conjuntos, né? Essa é cai algumas questões, né, de conjuntos, né? E a gente precisa estar ligado na nomenclatura para a gente não perder no detalhe a nossa questão, né? E eu vou começar a aula falando sobre conjuntos e elementos. A teoria dos conjuntos é aquela que vai agrupar os elementos, né? Então, se a gente agrupa um grupo, uma quantidade de elementos, nós vamos ter o conjunto, né? E os elementos, eles vão ser tudo aquilo que vai ter uma característica em comum, ou então eu quero chegar e fazer um grupo aleatório. Posso fazer. Então, vou pegar elementos aleatórios e colocar dentro do meu conjunto. Os elementos, eles sempre são representados ou por letras minúsculas ou por números. Então, por exemplo, se eu quero representar um conjunto de pessoas da minha sala, então eu tenho o Pedro, eu tenho a Mariana, a Thaís e o Estevão. No meu conjunto, eu vou ter que essa vai ser a pessoa P, a pessoa M, a pessoa M, a pessoa T e a pessoa E, tá? Então, eu tenho que cada um desses meus elementos, eles são representados por letras minúsculas, mesmo que a pessoa, né, o nome, a gente sabe que o nome ele tem que estar com a letra maiúscula no começo, né, nome próprio, mas como esse daqui a gente está tratando da teoria dos conjuntos, a regra é, mesmo sendo a pessoa, vai ter a letra minúscula, tá? Então, aqui o exemplo é a pessoa B. E aí os conjuntos, eles são representados por letras maiúsculas, não por isso que há essa diferença, né? Então, eu vou dar o exemplo para vocês, o conjunto das vogais. O conjunto das vogais que eu vou chamar de V vai ser igual a E, I, O, U. Os elementos, eles não podem. O A, E, I, O, U não poderiam estar em maiúscula, né? Então, se eu falar o conjunto da minha sala, que eu vou colocar aqui igual a S, esse meu conjunto, ele vai ser o Pedro, a Mariana, a Thaís e o Estevão, tá? Elementos, letra minúscula, conjunto, letra maiúscula, beleza? E aí, a gente tem agora uma relação de pertencimento. O que é isso? Quando o elemento ele está inserido no meu grupo, no conjunto, ele pertence àquele conjunto. Então, na sala de aula, eu tenho que o Pedro pertence à sala de aula. Ele está inserido na sala de aula, daquele conjunto da sala de aula. E aí, a gente tem que a notação pertence, ela é esse ezinho aqui, e não pertence, a gente vai fazer um riscadinho no ezinho. E aí, a gente tem, por exemplo, eu vou falar que eu tenho um grupo B, e os elementos do grupo B são as letras D, F, K e J. Eu tenho que D pertence a B, ele é um elemento de B. Enquanto X não pertence, ele não é elemento de B. Então, ele vai ter esse riscadinho, dizendo que o X não faz parte de B. Beleza? Então, essas são as relações de pertencimento. Agora, a gente tem vários modos que a gente pode representar um conjunto. A primeira delas, e aqui é mais utilizada, é a lista de elementos. Então, por exemplo, vou citar agora de novo o meu conjunto de vogais. Eu tenho um conjunto de vogais, representado A, E, I, O, U. Então, eu estou listando os elementos daquele conjunto. E aí, uma coisa as regras da lista de elementos. Vai ter sempre que ser separado por vírgulas, não pode ter repetições e os elementos devem estar em letras minúsculas. Então, o que é isso de não ter repetições? Então, imagina que na sala de aula eu tenho 2 Pedros. Eu posso colocar 2 P minúsculos ali dentro? Não posso. Os Pedros, mesmo que eles são ou pessoas diferentes, né?
nós devemos não colocar a lista de elementos repetidos, né? Que vão dar a entender que é o mesmo elemento. Então, por exemplo, eu posso colocar o Pedro, chamar de P1, o outro P2, por exemplo, e listar eles nos meus elementos. Nunca podemos repetir, né? Então, vamos lá, eu tenho um grupo, um elemento que tem um conjunto, né, que tem dois números uns naquele conjunto. Eu não posso representar dois uns ali dentro. Ou eu só coloco um e aí a gente sabe que um está inserido ali, ou a gente, sei lá, colocar um 2, sei lá, né, 1,1, um apóstrofo 1, outro um apóstrofo 2. Beleza? O meu segundo tipo de representação é o que a gente chama de propriedade característica. O que é isso? Então, por exemplo, o meu conjunto V, ele é formado por um conjunto de elementos que eu vou chamar que esses elementos são X. E X é vogal, então é a minha característica do X. Então, se a gente pegar tudo, né? E todas as vogais podem estar no meu conjunto. Ah, mas isso, que esquisito. Então, por exemplo, o conjunto das cores, eu vou chamar de C. Eu vou ter que o Yzinho, ele vai ser Y é uma cor. Y é cor. Então, eu tô montando um conjunto das cores. E que eu escrevo, então, a propriedade, a característica que vai fazer aquilo. Então, é necessário inserir a característica que represente todos os elementos. Se algum dos elementos daquele conjunto não for contemplado, aquela característica ali não é suficiente para aquele conjunto, não é boa, né? Para a gente representar todo o conjunto, já que alguém vai ficar de fora, beleza? Enfim, a nossa última representação dos conjuntos é o diagrama de Venn, tá? O diagrama de Venn, ele é esse daqui, ele é representado por círculos, né? Então, a gente tem aqui o círculo branquinho. Então, esse daqui é o meu conjunto. Eu tenho o meu conjunto, que ele vai estar aqui, ó. Eu destaquei ele, mas às vezes ele não está em destaque. Mas ele é representado pela letra maiúscula. Então, a letra maiúscula vai definir quem é o conjunto. E os meus elementos, eles vão estar contidos aqui dentro. Então, eu tenho o A, o E, o I, o O e o U, que são os elementos vogais, né? Que estão, então, contidos nesse conjunto. E aqui, então, é uma representação do diagrama de Venn. Beleza? Então, são 3 representações. O diagrama de Venn, a listagem dos elementos e a propriedade característica. São os 3 modos que eu posso representar os meus conjuntos. E agora, a gente vai falar um pouco sobre os conjuntos finitos e infinitos. Então, a gente tem que definimos que NA, isso daqui, NA, tá? É o número de elementos do meu conjunto A. Então, N, número, A, o meu conjunto. E aí eu tenho que, se NA é igual a 0, eu tenho que esse chamado de conjunto vazio. E eu tenho 2 notações que eu posso chamar o conjunto vazio. Eu posso colocar as chaves com nada dentro, ou eu posso colocar esse 0 riscadinho. Então, isso está representando pra gente que o conjunto A não possui nenhum elemento, é um conjunto vazio. Mas se for igual a 1, então isso quer dizer que eu tenho um elemento. E esse, então, é classificado como conjunto unitário. Já o meu conjunto infinito, ele vai ter a representação por 3 pontinhos. Então, o meu conjunto de números naturais, ele tem infinitos números positivos, né? A gente não vai 100, 1000, 200, bilhões e por aí vai. Então, a representação do infinito é dada dentro do conjunto de listagem como esse daqui, os 3 pontinhos, tá? E aí, existe também uma definição que é o subconjunto. Então, A é subconjunto de B se todos os elementos de A estão contidos em B, então estão ali inseridos. Então, por exemplo, você tem um conjunto A
que eles são os números ímpares até 10, então 1, 3, 5, 7, 9, e o meu conjunto B são os números de 1 a 10, eu tenho então que o conjunto A é o subconjunto de B. Então aqui, ó, meu diagrama de Venn fica desse modo. Eu tenho que o conjunto B e o conjunto A. Então, ó, A é 1, 3, 5, 7, 9. B são todos os elementos até 10. Então, A é um conjunto, é um subconjunto de B. A gente diz que A está contido em B. E B contém A, tá? Então, está contido é que A tem elementos, os elementos de A estão em B. E B contém A. Isso quer dizer que o B tem todos os elementos que estão em A. Então, a gente tem a representação. Então, ó, A está contido em B. Então, a gente tem essa representação. A barriguinha fica para aquele que possui os elementos que está inserido em outro. Então, ó, A está contido em B, tá? O C contido. E aí eu tenho que o B contém o A. Olha, repara que a barriguinha sempre fica com A, porque A é aquele que é o subconjunto. A barriguinha fica no subconjunto, tá? Então, A está contido em B e B contém A, tá? Ah, professora, mas e se eu tiver um outro conjunto C que tem 12, 13, 14? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto que tem os elementos 12, 13 e 14, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um diagrama. Eu tenho um Czinho e aí eu tenho o 12, o 13 e o 14 dentro dele. O que isso quer dizer pra gente? Que C não está contido em B, tá? Então, ele não é subconjunto de B, e aí eu posso colocar esse riscadinho. C não está contido dentro de B, beleza? Então, essas são as nossas representações de um subconjunto. Agora, nós vamos começar a falar sobre a operação entre conjuntos, que é o que mais cai no vestibular, né? E aí a gente tem, primeiro, a união. A união é como se a gente fosse somar todos os elementos. Então, ela pode ser representada por a união, ó, tem esse uzinho, né, que é um uzinho maiorzinho, né, mais compridinho. E aí, a minha representação por propriedade característica é que X pertence a A ou X pertence a B, tá? Então, tem esse ou aqui. Se ele tiver em A e se ele tiver em B, ele vai estar ali na união. Não precisa estar contido nos dois. Tanto faz, eu estou somando um com o outro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, A e B. A união de B. Então, por exemplo, vamos supor que, ó, eu tenho o A. Então, vou colocar aqui assim. Eu tenho A, ele tem uns números 1, 2, 3, 4 e 5. Enquanto B, ele é um conjunto que é 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, esse tem os conjuntos A e B. Então, ó, eu tenho que deixa eu trocar a cor que aqui ficou, não dá pra ler direito, peraí. Então, eu tenho 1, 2, 3. O 4 e 5 vai estar aqui, porque é onde pertence os dois conjuntos. E o 6 e o 7. Quem que vai ser a união B? Então, a união B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esse é um novo conjunto. Conjunto A, união B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembrando que a gente não pode repetir os elementos, né? 4 e 5. 4 e 5 tá nos dois. A gente só coloca ele uma vez aqui. A gente não pode repetir elementos. Então, aqui é a operação A união B. Beleza? Agora, a gente tem falando sobre a interseção de conjuntos.
Então, a interseção é o que tem de igual neles. Logo, eu tenho que a representação deles vai ser a interseção, é o U ao contrário, vai ser X, que X pertence a A e pertence a B. Então, tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho a representação aqui. Vou pegar aqui o azulzinho. Então, eu tenho que tudo isso daqui vai ser a minha interseção, né? Então, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo anterior. Eu tenho que A é igual a 1, 2, 3, 4 e 5, enquanto que B é igual a 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou colocar eles aqui. Eu tenho que aqui tem 1, 2, 3. Eu tenho que o 4 e o 5, né? Que se repete dos dois, está aqui no meio. E eu tenho 6 e 7. Quem que vai ser a interseção B? É aquilo que está igual nos dois. Ou seja, a interseção B vai ser 4 e 5 o número de elementos. Beleza? Ah, Isa, vamos supor que o meu conjunto A não tem 4 e 5. Só tem 1, 2, 3. E aí, o que eu faço? Então, Então, eu tenho o 4 e o 5, eles estão aqui. Não tem ninguém aqui no meio. Então, o que vai acontecer? Esse vai ser um conjunto vazio. Lembra que a gente falou do conjunto vazio? A união B é um conjunto vazio que eu posso estar representando sem nada dentro, né, das minhas chaves, ou eu vou ter um zero cortadinho. Então, a interseção B não possui nenhum elemento que esteja nos dois conjuntos. Então, não tem ninguém ali, tá bom? Beleza? Então, essa é a interseção, é o que tem em comum entre eles. E aí, agora eu vou ter a diferença entre conjuntos. Então, é aquilo que tá em um, né, que tá em um que pode cortar, né? Então, por exemplo, eu tenho que A menos B vai ser dado por X, onde X pertence a A e X não pertence a B, ou B menos A, e que X vai pertencer a B e que não vai pertencer a A. A representação de Venn vai ser assim. Então, eu tenho ali A menos B, então tudo que tem B não vai ter. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho, de novo, vou usar o mesmo exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E B é igual a 4, 5, 6 e 7. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Aqui eu tenho o 4 e o 5. E aqui eu vou ter o 6 e o 7. A menos B é igual a quem? A 1, 2 e 3. Eu tirei os elementos de B que também fazem parte de A. Então, por isso que ali, ó, não pertencem a B, né? Então, todos os números que não pertencem a B. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Mas e se for o contrário? Então, eu tenho 1, 2, 3, o 4 e o 5, e aí eu tenho o 6 e o 7. Então, eu tenho o seguinte, que B menos A vai ser igual a 6 e 7, porque não pode ser os elementos que pertencem a A, beleza? Ah, Isa, vamos ver de novo aquele caso em que o A, ele não está inserido, 4 e 5 não está inserido nele. Então, aqui, ó, não está inserido. O que isso quer dizer pra gente? Que os elementos de A... Então, calma aí que eu tenho que colocar aqui. O 4 e o 5. Então, A e B, eles não têm o mesmo elemento. Não tem nenhum elemento comum. Então, eu tenho que... Vamos lá. A menos B vai ser igual a A. Então, A é igual a 1, 2 e 3. B menos A é igual exatamente B. Então, B menos A é igual a B, já que A não tem nenhum elemento em comum. Logo, eu tenho que vai ser B menos A é 4, 5, 6 e 7. Beleza? Quando não tem nenhum elemento em comum, vai se repetir, né? B menos A é igual a B
já que não tem A, não tem nenhum elemento de B. Beleza? Nossa última representação é a operação, né? É a operação complementar. Então, aquele negócio, né? A está contido em B. Então, eu tenho alguns elementos de B que tá por fora, né? Que vai completar. Então, o restante de B com A vai formar B, digamos assim. Então, o complementar, ele é escrito assim. O complementar de B vai ser o B menos o A. Olha, eu tenho exatamente isso aqui, ó. A e B. Então, eu tenho que complementar essa casquinha que ficou de fora, né? Essa partezinha aqui, ó. É o meu complementar, a coroa, né? O que tá por fora. Então, por exemplo, vamos supor que A é 1, 3 e 5. Eu tenho que B é igual a 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Quem que vai ser o complementar? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que, vou colocar aqui no meu diagrama de Venn, eu tenho que A é 1, eu tenho 3 e tenho 5. Já B, eu tenho que B, se eu tirar os elementos de A, vai sobrar um 2 e um 4, certo? Então, o complementar de B em A vai ser o 2 e o 4, que é o que ficou ali na minha casquinha, beleza? Então, a última operação é a operação complementar, é o que sobra na minha casquinha, beleza? E aí, lembrando que A precisa estar contido em B para a gente fazer essa questão do complementar. E a nossa aula de hoje acaba, eu deixo para vocês a frase de Alexandra Zulpo, que diz o seguinte: posso ainda não ter chegado onde eu queria, mas estou mais perto do que ontem. Hoje, né, fazendo mais uma aula, nós estamos mais perto da aprovação do que o dia de ontem. É isso, gente. Perseverem. Lembre-se de entrar lá na nossa plataforma, ver os exercícios resolvidos. Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.